Como purgar a mora na busca e apreensão e recuperar o seu veículo. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que o seu veículo acabou de ser apreendido pelo banco por falta de pagamento. Eu acertei? Olha, se foi isso que aconteceu com você, quero te tranquilizar, fica calmo, porque existem sim soluções para recuperar o seu veículo e a purgação da mora é uma delas. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o tutorial completo de como funciona a purgação da mora, te mostrar que o banco, em 99% dos casos, cobra de você um valor maior do que ele deveria para purgar a mora e também te dizer os cuidados que você precisa ter nesse momento para você não cair em golpes que estão sendo muito comuns na purga da mora. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Guilherme Plaça, eu sou advogado, especialista em ações de busca e apreensão e tem mais de 7 anos que eu defendo empresas e consumidores na luta contra os grandes bancos. Eu também sou professor e mentor de outros advogados e ensino o meu método de busca e apreensão para que eles também possam atuar. Bom, nesse vídeo aqui, sem mais delongas, vamos começar te explicando o que é purgação da mora, esse nome difícil que você deve ter se deparado pesquisando na internet ou lá no mandado, na cartinha que o oficial de justiça deixou com você. Bom, purgar a mora nada mais é do que você quitar o seu contrato de financiamento ou o seu contrato de consórcio na busca e apreensão. Isso acontece porque se você quitar essa dívida que está em aberto, o banco é obrigado a fazer a devolução do seu veículo. Só que repare que como a gente está falando de um caso em que já existe ação judicial e já existe apreensão, não é possível fazer a purgação da mora só pagando as parcelas que estão atrasadas. Você precisa pagar o contrato todo, as parcelas atrasadas e as parcelas que ainda vão vencer, porém com a dedução do valor de juros, os juros futuros que incidiriam sobre essa parcela. Na justiça, quando você faz essa purgação da mora, você vai fazer um depósito judicial desse valor, por meio de uma guia que o seu advogado vai gerar para você, e você vai apresentar essa guia e o comprovante de pagamento para o juiz, e o banco, vendo que você fez o pagamento, vai ser obrigado a fazer a devolução do seu veículo. Um cuidado muito grande que você precisa tomar, e eu preciso que você preste atenção agora, é com os contatos que você recebe no WhatsApp, porque tem sido muito comum ao longo dos últimos anos golpistas dizerem que são advogados do banco ou dizerem que são representantes do próprio banco e entrarem em contato com você por WhatsApp te passando uma proposta de quitação por valor muito mais baixo. Daqui a pouquinho no vídeo eu vou te explicar como isso funciona para você não cair em golpe, mas se você está passando por isso, tem alguma proposta tentadora que parece fora da realidade, toma cuidado, não faz nenhum pagamento enquanto você não terminar de assistir esse vídeo, tá bem? Olha, um dos pontos que muita gente me pergunta é se para fazer a purgação da mora tem ou não tem necessidade de você contratar um advogado e a resposta é sim, tá bem? Para você conseguir fazer uso de todos os direitos que você tem na purgação da mora, e um deles é de recuperar o seu veículo, você vai precisar ser representado por um advogado especialista em busca e apreensão aí no seu processo judicial, tá? Você pode até tentar fazer isso direto com o banco, mas eu não recomendo que você faça e eu vou te explicar já já por quê. Uma dúvida que você deve ter se o seu veículo acabou de ser apreendido é qual é o seu prazo para fazer a purgação da mora. E olha, eu quero te dizer que o seu prazo ele é de 5 dias para você quitar esse contrato. Um prazo bem curto, né? E esse prazo ele começa a contar do dia seguinte da apreensão. Então vamos imaginar que o seu veículo foi apreendido numa quarta-feira. O dia da apreensão a gente não conta e a contagem se inicia no dia seguinte. Porém, essa contagem ela não é feita em dias úteis, ela é feita em dias corridos. Então, nesse exemplo que eu te dei, o primeiro prazo seria o dia seguinte, a quinta-feira. Portanto, quinta, sexta, sábado, domingo e o prazo final seria na segunda-feira para você poder fazer a quitação desse contrato. A purga da mora ela tem um ponto muito positivo e um ponto muito negativo, né? O ponto positivo é que, se você fizer o pagamento do valor que o banco está dizendo que você deve, lá na petição que ele enviou para o juiz, o banco é obrigado a devolver o veículo que foi apreendido para você. Então, de certa forma, salvo raríssimos casos, você quase que tem uma certeza que você vai recuperar o seu veículo e consegue ficar bem mais tranquilo com relação a isso. Mas o ponto negativo é que o valor tem que ser o valor total da dívida. E isso muitas vezes acaba sendo difícil da gente conseguir reunir em valor dentro de um prazo de 5 dias corridos. O prazo é muito curto, não é verdade? E falando justamente em valor, eu vou te explicar agora por que o banco cobra valores a mais do que ele deveria para fazer a purgação da mora.
Repare que se você vai fazer esse procedimento, está pensando em quitar o contrato e você entrou em contato com o banco para fazer a negociação, a quitação desse contrato, provavelmente o banco está te cobrando um valor maior do que ele deveria. E ele faz isso porque na hora de computar o valor para te passar, ele está considerando o valor da sua dívida em primeiro lugar, as custas que ele gastou com o processo judicial, os honorários do advogado do banco, que a gente conhece como sucumbência, as custas de pátio, de rastreador, de cartório ou qualquer outra coisa que ele bem entenda pertinente colocar nesse débito. Mas a verdade é que você não precisa pagar esse valor cheio, esse valor total para conseguir recuperar o seu veículo. Se você for representado por um bom advogado, especialista em busca e apreensão, você consegue fazer o pagamento na via judicial, o pagamento direto no processo, perante o juiz, apenas do valor da dívida, sem considerar honorários, sem considerar custas, sem considerar qualquer outro tipo de despesa que o banco está cobrando de você. E quem diz isso é a própria lei de busca e apreensão e o STJ, que inclusive tem recurso onde ele já definiu que o valor para quitar o contrato é o valor da dívida, não tem nada de custas para ser embutido nisso. Existem duas formas de você fazer essa quitação do contrato. A primeira delas é entrando em contato direto com o banco ou com os advogados do banco e fazendo um acordo para pagar diretamente para eles. Eu não recomendo que você faça isso em hipótese alguma. Primeiro porque além de você pagar um valor maior, como a gente já viu, você fica sujeito a todas as cláusulas que o banco quiser colocar na minuta de acordo e talvez você nem entenda os desdobramentos que isso vai gerar para você no futuro. Além disso, a gente já sabe que muitas vezes não dá para esperar um comportamento de boa-fé por parte dos bancos, não é verdade? É muito comum que os bancos muitas vezes não tenham interesse em qualquer tipo de acordo e fiquem prometendo para o cliente que vão fazer ali o envio de minuta ou envio de boleto e no final não fazem nada, só para que o cliente perca esse prazo de 5 dias e aí não consiga mais purgar a mora, quitar o contrato lá na via judicial. Então, o melhor caminho é sempre você fazer esse pagamento, essa purgação da mora pela via judicial, contratando um advogado especialista, fazendo o pagamento do valor correto, que normalmente é um valor menor, lá no processo judicial, perante o juiz, para daí você conseguir resguardar o seu direito. Você já passou por um momento de dificuldade, não dá brecha para você acabar tendo outro problema com o banco por conta de uma má-fé da parte deles, tá bem? E olha, falando em má-fé, eu disse agora há pouco que você tem que tomar muito cuidado com os números que você recebe contato no WhatsApp, né? Os golpistas eles estão agindo exatamente dessa forma. Então eles pegam ali a foto de alguma assessoria do banco ou do próprio gerente e entram em contato com você dizendo o seguinte: olha, senhor fulano, senhora ciclana, você tem aqui uma dívida de R$ 84 mil. E ele sempre acerta o valor, porque ele consegue consultar o seu processo de busca e apreensão, que na maioria das vezes é pública. Se você pagar para mim só as parcelas que estão em aberto, eu consigo regularizar o seu contrato e te devolver o veículo. Você aceita? E esse é o momento que muitas pessoas como você acabam caindo no golpe, porque acreditam que o banco finalmente decidiu ser bonzinho, vai receber só o que está em aberto e você vai conseguir receber o seu veículo de volta. E isso sempre é mentira. Não existe purgação da mora só pelo valor que está em aberto, só das parcelas vencidas. O valor sempre é o valor global. E olha, se você tiver em dúvida se o contato que você está falando é um golpe ou não, eu sugiro que você faça o seguinte: pegue o nome do banco ou da assessoria que representa o banco, joga no Google e olha se o número de celular com quem você está conversando realmente pertence a essas empresas. Ou se você não conseguir fazer isso, antes de efetuar qualquer tipo de pagamento, presta atenção em quem é o beneficiário final desse pagamento, na hora que você for fazer o Pix ou na hora que você for fazer o pagamento de boleto, tá? O banco, ele nunca vai solicitar para você pagamento em conta de terceiro. Fica muito esperto para isso, porque tem muita gente caindo nesse golpe no Brasil todo. Esse vídeo está fazendo sentido para você? Então, olha, antes de eu te falar de uma outra coisa muito importante, deixa eu te dar uma dica. Aqui embaixo tem o botão para você fazer a sua inscrição e deixar o seu like. Quando você se inscrever no meu canal, todos os meus vídeos sobre direito bancário, busca e apreensão, eles vão aparecer para você e você vai ficar totalmente informado para não ser feito de bobo pelos bancos. E apertando no botão de like, você vai mostrar para o YouTube que esse tipo de conteúdo informativo interessa para você, é um conteúdo importante. Além, claro, de mostrar para mim e para minha equipe que você está gostando do conteúdo que a gente está produzindo, e aí eu vou produzir mais vídeos sobre esse assunto, combinado? Agora que você já entendeu como funciona a busca e apreensão, eu vou te mostrar
como que isso acontece na prática? Qual é o passo a passo depois que você opta pela purgação da mora? A partir do momento em que você decide que vai quitar esse contrato pela via judicial, você vai ter um advogado te representando e esse advogado ele vai gerar uma guia de pagamento, que a gente chama de depósito judicial, e é uma guia que ela está vinculada com o seu processo de busca e apreensão. Ele vai colocar o valor, as observações corretas nessa guia, vai te enviar para você fazer o pagamento e logo depois disso ele vai fazer uma petição e vai enviar para o juiz do seu processo juntamente com a guia e o comprovante de pagamento, mostrando para o juiz que você quitou o seu contrato de financiamento e aquele valor está guardado com a justiça à disposição do juiz daquele processo. Quando isso acontece, os juízes eles têm dois tipos de comportamento, porque na lei não fala qual desses comportamentos ele tem que adotar. Então o juiz, em alguns casos, pode verificar que você já pagou o valor cheio e ele já faz a intimação do banco para o banco devolver o seu veículo imediatamente. Ele costuma dar um prazo de 5 dias ou até 15 dias para essa devolução acontecer. Aqui a gente está falando de dias úteis. Ou, na maioria dos casos, o juiz ele intima o banco para que o banco se manifeste sobre o nosso pagamento. Basicamente, para o banco dizer se aquele pagamento foi feito dentro do prazo, se o valor está correto, se ele concorda com o levantamento daquele valor. E se tudo estiver correto, o banco olhar e falar, olha, realmente, o valor que a gente colocou na petição era esse, tudo bem que ele contratou um advogado especialista, então ele sabe que não tinha que pagar custas e honorários, eu aceito esse valor para quitação do contrato. E aí vem a ordem para o banco fazer a devolução, normalmente também dentro desse prazo que a gente costuma ver de 5 a 15 dias para o banco devolver, tá? Dias úteis. E quando esse veículo for devolvido para você, depois que você fizer a quitação do contrato, é muito importante você ficar atento no momento em que você está recebendo, se não tem ali nenhuma avaria ou nenhuma coisa faltando nesse veículo, né? É muito comum a gente se deparar com situações em que o banco faz a apreensão do bem, porém ele acaba trocando roda, levando triângulo, macaco, chave de fenda, qualquer equipamento que está dentro do carro, ou principalmente fazendo a troca da bateria. Isso acaba sendo muito comum, porque quando o banco apreende esse carro, ele normalmente leva para algum pátio, especialmente pátio de leiloeiros. E a gente sabe que, infelizmente, não dá para a gente contar que todo mundo que trabalha nesses lugares são pessoas boas. Pode ter pessoas mal intencionadas que acabam furtando alguma coisa do veículo. Então você precisa estar muito atento na hora que você vai receber de volta esse veículo para ter certeza que você não está sendo prejudicado em nada. E olha, você contratando um advogado especialista que realmente conhece a busca e apreensão, ele vai poder te entregar até um checklist do que você tem que prestar atenção no momento em que vai receber esse veículo de volta para você não acabar sendo lesado e não conseguir receber qualquer indenização ou qualquer pertence de volta no segundo momento, tá bem? E olha só, vou te contar uma coisa curiosa aqui. Eu acabei de falar no começo do vídeo de que o valor correto para quitar o contrato é o valor que o banco coloca lá na petição que ele enviou para o juiz. Mas você sabia que tem uma possibilidade de você ter pago uma ou outra parcela desde a data em que ele enviou essa petição para o juiz? E aí você vai ter que pagar essa parcela em duplicidade agora para você fazer a purgação da mora? Parece injusto, né? Mas é um pouquinho do que acontece na prática. A gente até consegue discutir isso, mas por segurança, o ideal normalmente é o cliente fazer o pagamento do valor que está lá na petição inicial. Só que, se isso acontecer e você tiver que fazer algum pagamento indevido, algum pagamento de valor que você já pagou, dentro do próprio processo de busca e apreensão, o advogado consegue apresentar uma defesa para você, que a gente chama de contestação, e pedir para que o banco seja obrigado a devolver para você o valor que foi pago a maior. E nesses casos, como a gente está falando de uma relação de consumo, aplica-se aqui o Código de Defesa do Consumidor, essa devolução ela precisa ser feita em dobro. Então, se você estiver pagando algum valor indevidamente na hora de fazer a quitação do contrato, a purga da mora, você tem o direito de pedir a devolução em dobro nesse processo judicial. E a mesma coisa vale se o seu contrato tiver ali alguma taxa de juros que é exorbitante, que pode ser considerada abusiva pela justiça. Nesses casos, a gente pode usar o meio da busca e apreensão, da purgação da mora, como praticamente uma ação revisional, para a gente poder discutir aqueles pontos do seu contrato e tentar recuperar algum valor que você pagou e que o banco nem sequer deveria estar cobrando de você.
Eu tenho mais um assunto para te falar, mas antes, deixa eu te dar uma dica, ó. Se você ainda não fez isso, aqui embaixo tem o botão para você se inscrever no meu canal. Se inscreve aqui, porque conteúdo como esse eu posto toda semana lá. E aí você vai ficar antenado no que tem de maior novidade no direito bancário e principalmente na busca e apreensão. Toca aqui para você se inscrever, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro. Eu estou esperando vocês em mais vídeos, hein? Mas vamos lá, o último ponto que eu quero tratar com vocês aqui são as chamadas assessorias de cobrança. Talvez você já tenha recebido contato de empresas que dizem prestar serviço para os consumidores, utilizando até mesmo famosos, artistas da TV, como garotos propagandas, né? E que são as empresas que dizem que vão reduzir o valor da sua parcela em 70%, em 20%, que elas dão garantia para você de que o seu veículo vai ser devolvido, enfim, que prometem mundos e fundos, né? Na prática, eu recomendo que você fique longe dessas empresas de assessoria e que você só contrate para te ajudar na busca e apreensão ou no seu contrato de financiamento advogados, pessoas que realmente têm registro na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. São só os advogados que têm conhecimento técnico e capacidade técnica para poder te representar nesse tipo de ação judicial e para te dar qualquer tipo de orientação. Fica longe dessas empresas de assessoria, porque na prática é muito grande a chance de você acabar perdendo dinheiro, porque você vai pagar para eles, eles não te entregarem resultado nenhum e você ainda tem um prejuízo gigante no seu processo de busca e apreensão. Olha, para finalizar, eu quero te contar uma grande surpresa. Você sabia que se durante esse período em que você recebeu a carta do banco ou que o banco entrou com a ação, você fez o pagamento de alguma parcela, o banco negociou com você, você pode usar isso como um excelente argumento para reverter o seu processo de busca e apreensão sem precisar quitar ou pagar qualquer valor a mais para o banco? Pois é, mas esse é assunto para um outro vídeo, eu estou deixando o link dele aqui embaixo. E se você gostou desse conteúdo aqui, deixa o seu like no botão de joinha, se inscreve no canal. Espero ter te ajudado e estou te esperando no próximo vídeo.